Boa noite, ao pessoal 822 do Reajuste da Educação. Já já a deputada Beatriz está entrando aqui com a gente. Espero que vocês aguardem mais um minutinho. Boa noite a todo mundo que está chegando. Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o projeto de lei 822, o reajuste da educação aqui de Minas Gerais, e a gente vai entrevistar a deputada Beatriz Cerqueira. Já já ela está entrando, vamos aguardar mais um minutinho. Boa noite, pessoal. Estou conversando aqui com a Beatriz Cerqueira, nossa deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. A gente vai conversar hoje sobre o projeto de lei 822, que está em trâmite na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em seu segundo turno já, e, aliás, enfrenta um cenário um tanto difícil de embate com alguns deputados da base governista. A deputada Beatriz Cerqueira vai conversar com a gente sobre não só sobre o projeto, mas também sobre a relação que o governo de Minas tem tido com a educação, com a categoria da educação aqui em Minas Gerais. Vamos aguardar mais um minutinho. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Elaine, que acabou de dar uma boa noite para nós. A gente vai aguardar mais um minutinho que ela está chegando aqui com a gente. Bora, Zema. Enquanto a gente espera a deputada, eu vou aproveitar para convidar vocês a conhecerem o perfil do Brasil de Fato, caso vocês não o conheçam ainda, estejam chegando aqui agora. O Brasil de Fato, Minas Gerais completa 10 anos esse ano. A gente tem um jornal impresso, distribuído toda sexta-feira gratuitamente na região metropolitana de Belo Horizonte e várias cidades do interior. A gente tem também presença nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, só procurar a gente, Facebook, a gente está em todos eles. A gente tem também um programa de rádio, na Rádio Favela, e a gente também tem canal no YouTube, e temos uma parceria com a TVT, que é a TV dos Trabalhadores. A gente tem VTs toda semana, a gente produz reportagens para eles. Então, convido vocês a conhecer a gente, conhecer também o nosso site, que é www.brasildefatomg.com.br. E para quem está chegando agora, uma boa noite, seja bem-vindo. A gente vai conversar com a Beatriz Cerqueira, que é deputada estadual pelo PT aqui em Minas Gerais, sobre o PL do reajuste da educação. Olha só, a Beatriz acabou de chegar aqui, sem mais delongas. Vamos lá. Boa noite, Bia. Oi. Olá, tudo certo? Tudo certo. Você me escuta bem? Super bem, perfeito. Perfeito. Então, estamos aqui. Beijo, prazer enorme te ver. A gente já está aí com quase 150 pessoas acompanhando. O Brasil de Fato bomba. E agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre uma pauta tão importante, né, que foi usada de forma tão irresponsável e mentirosa pela turma zemista, nuvista, bolsonarista e adjacências aí. Perfeito, boa noite, Bia, bem-vinda. Para a gente que é um prazer ter você aqui. E fazendo uma pequena introdução, então, bom, a gente tem um reajuste que deveria estar caindo na conta dos servidores da educação desde janeiro, né? E a gente tem em trâmite hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei 822, que justamente pretende corrigir esse problema que
Esse pequena incorreção, né, do reajuste não está acontecendo até hoje, então prevê o reajuste para a categoria da educação. A gente teve um cenário bem difícil na semana passada, não é, Bia, na Assembleia Legislativa, e a gente vai conversar aqui com a Bia sobre esse cenário, mas também sobre a relação da educação com o governo de Minas, como que isso como a categoria vem sendo tratada pelo governo desde o primeiro mandato da gestão Romeu Zema. Então, bem-vinda, Bia. E aí eu já gostaria de lançar a primeira pergunta para você, que é, bom, por que o projeto de lei 822, que prevê o reajuste da educação, ainda não foi aprovado, né? Ele foi aprovado no primeiro turno, com a totalidade dos votos dos deputados que estavam presentes, né, 58 deputados, e no segundo turno foi colocado em pauta, mas não chegou a ser votado. Pode explicar esse cenário para a gente, Bia? Bom, o projeto não foi votado na última quinta-feira, dia 29, porque o governo não quis. Essa é a síntese, não é? O governo retirou o quórum de votação por volta das 18h30. Como é que funciona a Assembleia? Precisamos sempre de ter 26 deputados para abrir reunião e para as discussões acontecerem. Para a votação, precisamos de 39 parlamentares. Então, uma forma de impedir alguma votação é retirando esse quórum. No caso, o próprio número de 26 deputados, que foi o que aconteceu na última quinta-feira. Quem vê o vídeo da reunião, das 18 horas, vai ver o momento em que o líder da maioria, que, portanto, é o líder que representa o governo Zema na casa também, ele pede o encerramento. Primeiro, um outro membro do governo, né, da base do governo aqui, pede, se eu não me engano, recomposição de quórum, que é exatamente esse momento em que se conta o número de deputados e os deputados que saem do plenário não são contados para a votação. E depois o segundo deputado pede aí o encerramento. Então, olha só, a gente teve 2 movimentos do governo na mesma reunião de plenário para impedir que as discussões continuassem e, consequentemente, a votação. Ainda na quinta-feira, a gente teve 2 reuniões aqui de plenário, né, que é onde os deputados são todos juntos, onde vai votar. Nessas 2 reuniões, nós solicitamos ao governo, vamos votar o projeto da educação e depois aí a gente vota, tinha, né, na pauta um outro projeto do governo, que era um projeto de adesão a um programa de transparência fiscal, PAF, que o governo teve 1 ano para enviar à Assembleia e enviou, faltando 1 mês, né, do final do prazo dele, que ele enviou agora em maio. Nós queríamos que o projeto da educação fosse votado em primeiro. O governo não aceitou. O governo, a gente ficou fazendo esse debate de manhã, fazendo esse debate à tarde, porque nós já estávamos vendo um movimento do governo para fazer chantagem, sabe? A chantagem não surgiu do nada. A gente já estava vendo esse movimento do governo de atrelar uma votação à outra. Exatamente, nós nos antecipamos pedindo, né, solicitando que esse atrelamento fosse feito, que votasse primeiro o projeto da educação. Olha, eu fiquei muito assustada com o que aconteceu na semana passada, porque primeiro demonstrou que o projeto de reajuste da educação é um projeto que não é prioridade para o governo. Como é que o governo coloca condicionantes, atrela, tira quórum de plenário em relação a esse projeto, né? E aí eu percebi um pouco qual foi o jogo quando começou na própria quinta-noite e na sexta-feira uma dinâmica de disputa ideológica, né? Aí eles começaram a construir a primeira mentira, que era a mentira de que o PT tinha obstruído o projeto da educação. Isso é mentira, viu, gente? Todo mundo que está acompanhando aqui, mentira, né? O governo Zema, a turma novista, a turma que apoia o governo, né? É uma turma que produz mentira. E aí eles usaram toda a máquina que eles têm na mão, poder político, poder econômico, as verbas publicitárias, né? Que não devem ser poucas, eu vou me debruçar um pouco mais sobre isso, para tentar forçar, e vários sites fizeram isso, né, mentindo, dizendo que o PT havia obstruído. Por quê? Por que isso, gente? É importante as pessoas se lembrarem. Isso é uma tática do governo Zema. O
governo Zema é um potencial candidato para 2026. Ele está tentando pegar aí, ó, o espólio, né, do que foi do Bolsonaro, que acabou de se tornar inelegível. E para ele pegar esse espólio de votos, ele precisa sempre fazer o discurso anti-esquerda. E aí, ele usou a educação para potencializar essa disputa ideológica, né? E aí veio o partido dele o partido dele mente, né? E foi isso que eles fizeram. Então, eu vi esse cenário de uma tentativa de construir uma mentira, usando a educação, né? E foi muito grave. De qualquer forma, o projeto, ele continuou pronto para votação em plenário. O prejuízo de não ter sido votado na quinta é esse atraso que o governo está atrasando desde janeiro, né? Ele deveria ter enviado para cá logo no início de fevereiro, porque o reajuste é a partir de janeiro, não enviou. Só enviou, eu quero lembrar também, ele só enviou depois que nós, do bloco de oposição, fizemos obstrução no plenário por 3 semanas. Aí ele enviou o projeto. Né? Então, ou seja, o projeto ele foi enviado depois que nós, da oposição, pressionamos e dissemos, olha, não vai votar mais nada no plenário, enquanto o projeto não for encaminhado à Assembleia. Né? Então, esse prejuízo do tempo, né? Essa tentativa de chantagem, mas hoje, ao longo do dia, ao longo do dia, o presidente da Assembleia anunciou que ele estará na pauta de quinta-feira de votação. Zema fará, né? Se a turma do Zema vai atrapalhar de novo, se a turma vai fazer chantagem de novo. Então, amanhã a gente vai precisar entender, né, qual vai ser o jogo que a turma do governo tentará fazer aqui na Assembleia Legislativa. Então, acho que, inclusive, essa informação ela é de hoje, né? De que vai ser. Eu acho que eu sumi, né? Mas já voltei. Não sei o que aconteceu aqui, não. Voltou, Bia, tá perfeito. Mas, Bia, deixa eu pegar um gancho aí nessa declaração de hoje, né? A gente tentou até falar com a assessoria do deputado Tadeu para saber como que vai funcionar, se na pauta vai ter também na quinta-feira o PL 767 ou não, né? E qual seria a ordem de votação. Já tem melhorado a negociação do governo com a Assembleia ou ainda está no mesmo impasse da semana passada? Porque você fez, inclusive, uma fala muito contundente, né? No final da sessão, explicando que o governo tinha retirado o seu secretário naquela semana e que a relação com a Assembleia estava muito prejudicada. Então, tem melhorado, a negociação melhorou para essa quinta-feira ter agora alguma esperança de que vai ser melhor do que a semana passada? Olha, antes me permita só responder a Tânia, que faz uma pergunta aqui, se as ASBs e ATBs terão direito ao reajuste. Sim, o reajuste ele é para as 8 carreiras da educação e, portanto, contempla, né, as ASBs e as ATBs. Uma outra observação, né, gente, o governo Zema está há 6 meses pagando menos de um salário mínimo de remuneração a quase 40 mil servidores da educação, que são os auxiliares de serviço. Então, é mais uma vergonha para a conta do governo Zema. Bem, a questão da relação com a Assembleia, na verdade, foi bem caótico o processo, isso não se alterou. Porque o que o governo Zema fez na quinta-feira, e todos os seus apoiadores fizeram durante todo o fim de semana, de tentar trazer, né, uma discussão ideológica a um reajuste que não tem essa vinculação, né, que o governo tentou fazê-lo, nos atacando, esses ataques e o comportamento de quinta não fizeram com que as relações melhorassem. E aí demonstra a incapacidade política do governo de coordenar o seu próprio governo, né? Como é que, no momento que para o governo Zema era decisiva a semana passada, ele começa a semana sem secretário de governo. Para quem nós da educação está acompanhando, o secretário de governo é aquele que cuida da relação política com a Assembleia, que faz as negociações, as discussões, não é? Então, essa situação foi absurda. E mais, né? Agora o vice-governador acumula a função de secretário de governo, enfim, em uma semana, sei que uma semana o governo Zema teve 4 secretários de governo, 4 secretários diferentes, né? Então, ele demonstrou muita inabilidade, ele demonstrou muita incapacidade
de coordenar internamente. Quer dizer, olha só, nós ficamos no meio também, excelente essa questão, porque nós ficamos também no meio de um fogo cruzado de disputa interna do governo. Caiu um secretário, que é de um grupo interno, ascendeu outro secretário, que é de outro grupo interno, e a gente no meio dessa situação. E eles nos usando, tentando forçar, né, a aprovação de um outro projeto que nada tem a ver com a educação. Bia, você finalizou? Achei que Sim, seu áudio tinha... Beleza. Bia, tem muita gente perguntando aqui o PL, se ele reajusta toda a categoria, né? Quais categorias da educação, profissionais da educação, estariam dentro desse PL 822. E eu queria aproveitar também para perguntar se ele vai garantir o piso salarial nacional da educação aqui em Minas, que desde há muito tempo nunca foi, né, na verdade, garantido. Pode explicar para a gente? Sim. Primeiro, o reajuste de 12,84%, ele é para as 8 carreiras da educação. Em síntese, todo mundo da educação vai receber. Contratados, convocados, efetivos, e as 8 carreiras, todas elas. Todos os cargos, né? Melhor, de forma mais popular. Depois tem uma pergunta aqui da Deusdete, se aposentados com paridade receberão. Sim, receberão. Então, o reajuste é também para os aposentados com paridade. Ele é retroativo a janeiro. Então, o projeto garante essa retroatividade. O que não está no projeto é o pagamento imediato do retroativo. Esse é um ponto de alerta, porque o governo tem afirmado que vai pagar 3, 4 vezes. É espantoso. A gente custa aprovar e o governo ainda afirma que vai pagar parcelado o retroativo. É o que ele tem dito, ele tem que ser pressionado para pagar, né, de forma integral. Então, esse é um outro aspecto. Minas continua sem pagar o piso, porque o piso em Minas é para jornada de 24 horas, então deveria ser R$ 4.400, e o governo paga, hoje, R$ 2.350 para professor de licenciatura plena. Então, essa situação do não pagamento do piso, ela persistirá. O governo vai fazer uma grande campanha publicitária, anota isso aí, quando o projeto for aprovado, porque eu acredito que ele será. Né? Não há explicação para esse projeto não ser aprovado na Assembleia, sendo que ele já está na reta final. E aí o governo vai fazer uma grande campanha publicitária, dizendo paga o piso, olha como eu sou bom para a educação. Não é verdade, né? Esse projeto ele saiu com muita luta, com muita pressão, mas o governo continua sem pagar o piso, porque exatamente os valores, né? O governo Zema ficou 3 anos sem pagar o reajuste, sem aplicar o reajuste do piso. E quando isso acontece, nós nos distanciamos ainda mais do valor integral do piso, que também é um valor baixo, né, gente? Se você considerar, nós estamos falando de uma categoria da importância estratégica da educação, nível superior de escolaridade, você tem um salário hoje de R$ 2.350, é bem vergonhoso. Para o tamanho de Minas Gerais, para a dimensão política e econômica de Minas Gerais, a gente está sempre num atraso muito grande, lamentavelmente. Verdade, Bia. E eu gostaria de ampliar um pouquinho mais o debate com você e perguntar para você como a educação vem sendo tratada pelo governo Zema desde o primeiro ano dele, né? Você está acompanhando como deputada desde que ele se tornou governador, e a gente tem visto vários projetos, várias pessoas, inclusive, comentaram aqui sobre os Mãos Dadas, né? O projeto Mãos Dadas. A gente, pelo Brasil de Fato, tem feito várias matérias sobre isso também, acompanhado algumas audiências públicas lá na Assembleia Legislativa, inclusive, que você tem puxado, né? Enfim, gostaria de saber qual está sendo a relação com a categoria da educação, com os servidores, mas também com a educação como um todo em Minas, nesse governo Zema. Bom, primeiro, me permita só responder a Eliene, que está aqui também, nos perguntando, né, se essas paradas, né, o Sindjútico chamou 48 horas aí de paralisação, se essas paradas, elas nos ajudam. Sim, elas são fundamentais, porque uma paralisação, 24 horas, 48 horas, é uma reação. Porque se a categoria não tivesse reagido com o que o governo fez na quinta-feira, dificilmente
talvez não estaria na pauta de votação hoje, né? Então, quando há uma reação da categoria, e aí a reação tem que ser além da direção, né? A direção já se posicionou, do Sindiúti se posicionou, está batalhando, mas aconteceu o que aconteceu. Aí ninguém reage. A paralisação é uma forma de reação coletiva, conjunta. Como é que você mensura aí a reação? A paralisação é uma forma de mensurar de forma mais coletiva. Então, sim, é muito importante movimentos de paralisação, que é o que o Sindiúti está convocando. Então, movimentos coletivos, gente. Às vezes a gente não enxerga o quão ele é importante, mas ele é fundamental, porque ele pressiona, sim, o governo mede isso e ele vai conversando, vai pensando, o governo, todo mundo mede. Todo mundo mede, os deputados medem isso, todo mundo vai medindo. Né? Então, quando acontece a gravidade do que aconteceu, da chantagem com a educação, e se não tivesse reação, então tá de boa, pode continuar, não tem problema, né? Pode, inclusive, priorizar outras pautas. Então, a reação é muito importante. Eu dedico integralmente aqui, faço tudo, mas eu... Sem a pressão de fora para dentro, de fato, as coisas, às vezes, elas ficam bem difíceis. Então, é muito importante, né? Olha, sobre a relação geral do governo Zema com a educação, a turma é contra a educação pública, né, gente? Esse é o primeiro diagnóstico. A turma zemista, novista, é contra a escola pública. Tanto é que as principais pautas do governo Zema são pautas de privatização. O SOMAR é uma pauta de privatização da gestão da escola, né? Que está aqui em 3 escolas da região metropolitana. O Trilhas do Futuro é uma pauta de privatização, gente, porque é a rede privada que vai fornecendo vagas, profissionalização, e a maior parte das vagas do Trilhas do Futuro docente é também na rede privada. Então, a pauta do governo Zema é uma pauta de que você tem que pagar pelo serviço. E aí você privatiza e cada um paga de acordo com a sua condição, né? O mercado vai regulando, o Estado só atrapalha a vida das pessoas, então vamos tirar o Estado. Se nós não entendemos esse diagnóstico, a gente sempre vai achar que é possível, né? Algum avanço, porque o governo Zema vai defender a educação. Ele é contra a educação pública, né? Então, acho que esse é um diagnóstico central para a gente entender. E aí, o projeto Mãos Dadas, ele entra também, que é um outro projeto do governo, com o objetivo de entregar mais de 50% das matrículas do ensino fundamental para os municípios. Então, vai desestrutura toda a rede estadual. O ensino médio vai para a privatização, o ensino fundamental vai para os municípios, que não darão conta das responsabilidades que estão assumindo e, portanto, e o Estado se desresponsabiliza da educação. Então, por isso que as nomeações de concurso são sempre muito difíceis, tem que ter muita luta, o governo sempre para de nomear e a gente tem que batalhar, começar a brigar, o Sindiúti faz as cobranças dele, né? Por isso que concurso público sempre fica com o número de vagas abaixo da realidade. Você tem 50% da categoria contratada, então não se justifica o número de cargos dedicados ao concurso público, sendo que tem carreiras sem concurso. A ASB, o governo não publicou edital de concurso, professores dos anos iniciais também não tem concurso. Então, a dificuldade é essa. A dificuldade de política de carreira, que é uma outra questão do governo Zema. Ele não quer valorizar serviço público. Então, ele vai postergando e vai dificultando, né, as condições de carreira. E aí a gente vai perdendo profissionais para outras redes que começam a valorizar cada vez mais, né, os profissionais. Tá certo, Bia. Realmente tem muita gente aqui nos comentários falando sobre a mobilização, né, que acontece amanhã e quinta-feira. E você já falou um pouco sobre a importância dela. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Você, como foi coordenadora geral do Sindiúti durante tanto tempo, né? É uma referência para a categoria. O Sindiúti já convocou para amanhã e disse que quinta-feira, a gente fez uma matéria hoje, inclusive no Brasil de Fato, com uma fala da Denise Romano, dizendo que a força vai estar garantida na quinta-feira, em frente à Assembleia Legislativa, para forçar essa aprovação do PL 822 com o pagamento integral, do retroativo.
Mas dá uma palavrinha para nós sobre sua experiência como coordenadora do Sindiúti e a importância dessa mobilização nesses 2 dias. Se me permita antes, só ler aqui o comentário do Daniel, porque ele é uma síntese importante, né? Ele fala, evidente, do governo Zema. Despreza o Estado quando é para desenvolver políticas públicas para os mais pobres, mas adora o Estado quando é para privilegiar os financiadores da campanha dele. Essa é a síntese do governo Zema, né? O governo Zema faz muita política para o seu grupo político e econômico. Então, se a gente pensar, a CEMIG cheia de contrato da turma do poder político e econômico deles. A gente está aqui tentando impedir a aprovação de um projeto sobre IPVA, que ele é absurdo, porque ele dá mais privilégios às locadoras, que já tem muito privilégio no Estado, né? Então, se você for pensar, de fato, o governo é menos Estado para a população. E ele é muito Estado para atender os interesses do seu grupo político, do seu grupo econômico. Então, acho que essa é uma síntese boa do governo Zema, que o Daniel fez aqui. Tem uma outra pergunta aqui, o que acontece com quem não tem, com os aposentados sem paridade. Os trabalhadores sem paridade, eles têm um reajuste pelo INSS. Então, esse projeto de lei não poderia tratar desse reajuste dos profissionais de educação aposentados sem paridade. A gente precisa de uma grande revisão da reforma da Previdência, né? O Guilherme está dizendo aqui, tem SRE que está pressionando para não parar. Ignora. A paralisação é um direito seu. Ignora. Né? Porque o governo foi notificado pelo sindicato, isso é o requisito, com prazo mínimo legal. Se eu não me engano, o sindicato fez a notificação na semana passada, na sexta, né? Então, ignora, você tem o direito de parar, você tem o direito de participar das atividades, você não pode ser perseguido por isso, né? Então, quando você está paralisado, está suspenso o seu contrato de trabalho, então, você tem esse direito. A SRE vai pressionar para entregar para o Zema, olha, a minha SRL parou, a minha SRL... Eu vi com que entusiasmo e euforia alguns superintendentes estavam espalhando a mentira sobre o que aconteceu na quinta-feira, né? Tem gente que é mais, como diz o ditado, é mais realista do que o rei, né? O que eu acho lamentável, porque muitos desses colegas são servidores de carreira e se esquecem do seu lugar fazendo bate-palma, né, para o secretário, potencializa discursos antidemocráticos do governo. Eu acho lamentável, porque essas pessoas também têm repercussão na vida funcional delas, né, de tudo o que acontece. Então, é bem isso, tem o direito de paralisar. Então, sobre a quinta-feira, geralmente, quando nós somos convocados para a reunião extraordinária a partir das 10 da manhã, nós vamos saber o horário e a pauta direitinho, é amanhã. Sempre, gente, a pauta do plenário da Assembleia, ela é publicada na noite anterior. Né? E aí a gente vai saber, amanhã nós somos convocados para várias reuniões, mas o projeto da educação ele não está na pauta. Então a gente foi convocado para a reunião amanhã, tarde e noite já, mas ele não está na pauta de amanhã. O compromisso do presidente é que esteja já anunciado, né? Vai estar na quinta-feira. Geralmente nós somos convocados para a plenária a partir das 10 horas da manhã. Mas amanhã nós saberemos e, portanto, a categoria aí pode se organizar. Olha, gente, organização coletiva e participação são fundamentais. Sem pressionar, o que acontece? Os grupos econômicos estão pressionando o governo pelas suas pautas, né? Eles querem mais benefícios, mais isenções fiscais, eles querem mais privilégios, eles estão pressionando. Nós, enquanto grupo social, também temos que pressionar. Por isso a importância. Quando o sindicato chama uma paralisação, e vamos uma hipótese, né, num cenário pessimista, tem pouca adesão, o que o governo vai ler? Olha, o que eu fiz está tudo bem. Eu humilhei a educação, eu tirei o quórum para a votação, menti dizendo, né, do que não aconteceu aqui na Assembleia e não teve reação. Então, eu posso continuar fazendo, ou melhor, eu posso piorar, né? A greve do ano passado, por exemplo, ela foi pelo piso salarial, mas quando a categoria estava organizada e mobilizada, o que aconteceu?
impediu a mais municipalização, impediu que a privatização das escolas avançasse. Então, toda vez que você tem uma força coletiva, você impede que as pautas ruins também avancem. Então, é sempre fundamental a organização coletiva, né? Então, quinta-feira, que é o que está na pauta, né? Tá na pauta para votação. Nós vamos nos organizar aqui. Alguém está perguntando aqui onde denunciar o abuso de SRE, né? Que provavelmente deve ser assédio. Procura o Sindiúte. Procura a subsede do Sindiúte da sua região, ou procura a reunião, procura a subsede, ou então a direção estadual aqui do Sindiúte, tá bem? Bom, é isso. Beleza demais, Bia. Tem muitos comentários, muitas perguntas aqui, principalmente te agradecendo e elogiando, né, a sua longa trajetória aí em defesa da educação. Sobre o horário, inclusive, imagino que todo mundo aqui já siga o Sindiúte MG aqui no Instagram, né? E o Sindiúte com certeza vai fazer uma convocação oficial para quinta-feira, falando o horário direitinho, né? Nós do Brasil de Fato acabamos de lançar, inclusive aqui no nosso feed, uma notícia sobre a paralisação. Servidores da educação de Minas Gerais aumentam pressão pelo reajuste e paralisam nos dias 5 e 6 de julho. Nessa pegada de fortalecer essa mobilização, então, convido vocês também a curtirem, a compartilharem. A nossa notícia está no feed, aqui no @BrasilDeFatoMG. Bia, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista e gostaria que você desse mais algumas palavras sobre os próximos passos do PL 822, além dessa mobilização de quarta e quinta-feira. Sim, primeiro, me permita, a Sheila está perguntando como podemos pressionar o governo e a base estando de longe. Nos oriente, não são todos que podem ir, é verdade. Não é possível, né, exigir que todo mundo se desloque aqui para a capital. Olha, o que é muito importante sempre, gente, acompanhar o dia a dia da Assembleia, então, o que acontece. Eu acho que as pessoas estarem acompanhando foi fundamental, porque a mentira da turma zemista não colou por isso, porque as pessoas estavam acompanhando o que estava acontecendo. Importante conversar com o deputado da sua região, né? É importante dizer da necessidade da aprovação do reajuste, a necessidade de atender aos interesses da categoria, isso é sempre importante. A paralisação, né, paralisar, mesmo que você não possa se deslocar a Belo Horizonte, a paralisação é um passo muito importante, né, porque fortalece essa ação e esse movimento coletivo. A Assembleia tem muitos lugares de participação também virtual, então em projeto de lei, você sempre está dando a sua opinião, porque eles dão, sabe, gente, eles se organizam contra a gente, né? Então, audiências, reuniões, quando você tem lá sempre condições de colocar seu posicionamento, também ajuda. Eu acho que é um pouco isso também, né? E compartilhar as informações, aqui, ó, de novo, a Neiva, como de longe podemos ajudar? Cobrar para que o projeto seja de fato votado aqui na Assembleia, então, para que a gente não passe por outra quinta-feira vergonhosa, né, como foi a última quinta-feira. Eu acho que isso, o Guilherme está perguntando aqui se aprovado, o pagamento será em agosto ainda. Guilherme, a gente está pressionando para que o governo pague, inclusive, o retroativo. E o governo falou que vai parcelar de 3 a 4 vezes. Tem que pressionar também para que essa situação se reverta. Não tem explicação parcelar. Tem dinheiro do Fundeb, gente. Tem saldo positivo do Fundeb. O governo está com problema de dinheiro, não. Então, a última chamada. Amanhã, quarta-feira, eu sei que o Sindiúte está fazendo vigília aqui o dia inteiro. Então, os trabalhos de plenário, nesta quarta, começam a partir das 10 horas da manhã. Plenário às 10, às 14 e às 18. Mas amanhã o projeto do reajuste não está na pauta. Então, é uma vigília mesmo, porque o projeto do reajuste, o projeto do reajuste estará na pauta, de acordo com o presidente, que já assumiu esse compromisso, está no Twitter do presidente, na verdade, né, esse anúncio, dizendo que na quinta-feira estará na pauta de votação. Então, amanhã, à noite, nós saberemos a pauta toda da quinta-feira.
Eu continuo com o mesmo pedido, que eu acho que na quinta-feira o projeto da educação tem que estar sozinho na pauta. Não tem que atrelar nada, não tem que não sei o quê. O governo está inseguro. Nossa, que é um governo da insegurança e da incompetência, né? Não tem que atrelar nada, né? É desrespeitoso o que foi feito com a educação, esse atrelamento, vota isso para votar aquilo. Então, eu defendo, e já coloquei minha posição pública, o projeto tem que estar sozinho na pauta. Vamos respeitar a educação, vamos votar o projeto em reajuste da educação, e a vida segue aqui na Assembleia com vários tantos outros projetos que precisam ser votados. Perfeito, então, Bia. O projeto Muito vai obrigada. estar na pauta nessa quinta-feira, dia 6, a partir, provavelmente, nós seremos convocados para as 10 horas da manhã. Perfeito, isso mesmo. Agora eu vou pedir licença aqui para ler um comentário da Sheila Zanetti, que ela fala assim: estamos firmes e sempre desmentindo mentiras e fake news. Bora lutar, parabéns. Muito obrigada, Bia, muito obrigada por estar aqui, inclusive explicando para a gente essa situação toda, desmentindo algumas mentiras e fake news também. Estamos na luta juntos aí, sempre investigando, apurando a verdade e sempre também do lado dos trabalhadores. Um grande abraço para todo mundo, um grande abraço também para o Sindiúti, que vai estar em mobilização amanhã e na quinta-feira, e os nossos votos do Brasil de Fato, que o reajuste de vocês tão necessário, tão urgente, seja aprovado. E gratidão ao Brasil de Fato, viu? Gratidão ao Brasil de Fato pelo espaço, foi muito importante. Muito obrigada. A gente agradece. Um grande abraço, estamos sempre abertos. Um abraço a todos os professores e profissionais da educação. Gente, uma boa noite. Tchau.